Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Muito obrigado ao Alisson, a Elisandra, aos demais pastores, ao Lucas, ao outro que eu não lembro o nome, por esta oportunidade aqui, ao Murilo, ao Saulo. Deus abençoe a todos vocês. Amém, queridos? Alexandre. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Uma coisa interessante é que eu acho que estou ficando velho, porque eu estou com frio, e eu olho daqui, a maioria tudo sem blusa de frio. Tudo bem que tem muitos fortões aqui, né? Não. É a idade mesmo. Neemias, capítulo 7. Eu vou ler um texto, vamos dizer assim, vai ser estranho. Mas eu tentei fugir dele por uns dias, mas o Senhor colocou uma palavra forte no meu coração. Toda a Bíblia é maravilhosa. Alguns textos mais fáceis de serem compreendidos, autodidatas. Outros precisam de uma procura mais profunda, para sabermos o contexto do momento que ele foi escrito. Esse aqui é um dos, e com isso eu não subestimo a capacidade de compreensão de ninguém. Alguns nomes aqui que eu não sugiro aos pais para colocarem os filhos que virão, porque eles vão sofrer bullying aqui no Ocidente, mas pessoas que foram importantes. Neemias, capítulo 7, versos 5 a seguir. Neemias 7, 5 a seguir diz assim: Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172. Os filhos de Cefatias 372. Os filhos de Ará 652. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Azag, 2.322. Os filhos de Adonicão, 677. Os filhos de Bigvai, 2.077. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arive,
112. Os filhos de Gibeon, 905. Amém. Nunca tirei 0 em matemática, mas também nunca tirei muitas vezes 10. Não estudei história, não fiz obstetrícia. Parece esquisito o texto, né? Mas quando nós vamos situá-lo, é algo extraordinário, irmãos. 70 anos um povo passou cativo por desobediência a Deus, porém com a promessa de retorno e de terem a glória da última casa maior do que a da primeira, seria Jesus Cristo, e foi, esta mensagem já se cumpriu. Retornam, recomeçam a reconstruir a vida novamente em Jerusalém. Surgem obstáculos, dificuldades, desanimam. Deus levanta homens como Ageu para motivá-los, traz Esdras para dar uma ajuda, uma força na continuidade da reconstrução. Novamente surgem dificuldades, este povo desanima em quantidade bem inferior ao primeiro povo constituído principalmente por Davi, ao primeiro templo. A cidade repovoada, mas com muitos espaços ainda para serem construídos casas e pessoas morarem. Tudo era muito diferente. Estes irmãos carregavam uma história de restauração, mas uma restauração que foi conquistada através de um sofrimento. Os muros não eram ainda reconstruídos. Vão até Suzã alguns irmãos de Jerusalém, encontram-se com o copeiro do rei Xerxes, ou Artaxerxes, que era Neemias. Não havia nascido este rapaz em Jerusalém, nascido e criado no cativeiro babilônico, ficou lá pela função que tinha. Estes homens levam a notícia do que estava acontecendo novamente em Jerusalém, a fome, a miséria, a vulnerabilidade por não terem os muros reconstruídos. Quando nós falamos de muro, nós lembramos segurança, prevenção, intimidade, reserva. Quando nós falamos no sentido espiritual, nós lembramos a proteção que Deus nos dá. Nós também lembramos Zacarias 2:5, que nos diz que Ele coloca sobre nós um muro de fogo para nos proteger do nosso inimigo. Então você começa a imaginar uma cidade sem muros, com uma história anterior um tanto quanto triste, por ter sido sitiada por Nabucodonosor, destruída. Nunca podemos nos esquecer que isso tudo era permissão de Deus para o melhor para o povo, mas também não podemos sair fora da história, da realidade, da tristeza que havia. Estes que repovoaram tinham conhecimento de causa através de alguns escritos, manuscritos, através de Esdras, que já tinha estado entre eles, fazendo inclusive um censo, mas estavam ali totalmente dependentes de uma iniciativa de reconstruir ou construir o muro e eles passarem a ter uma vida normal. Neemias vai orar a Deus, se prontifica a ir a Jerusalém, ajudar os irmãos a terminarem a reconstrução do muro. Isto aconteceu em 52 dias, não deu a ele isenção de perseguições, de lutas, difamação, suborno a profetas. Foi feio o negócio para desestimular Neemias na função que ele veio específica de reconstruir os muros para os irmãos em Jerusalém. 52 dias de batalha, Sanbalate, Tobias, Gésem se levantam de todas as maneiras, inclusive tentando matá-lo através de um sequestro, com desculpa de que queriam uma reunião um pouco mais
íntima ou particular. Se você ler o capítulo 6, é de ficar impressionado como a maldade se repete, como existem enganadores que profetizam o que o outro quer, a troco de uma pratinha no bolso, como as coisas são tristes quando nós olhamos atitudes de algumas pessoas, mas Neemias consegue terminar o trabalho. Irmãos, eu amo quando Paulo diz aos Filipenses: o que começou a boa obra é fiel para completar. Nada que Deus comece, Ele deixa pela metade. Não deixa. Tudo que Deus idealiza e inicia, usando-se de nós, dos seus projetos, Ele nos ajuda a irmos até o fim. Agora depende de nós também colocarmos as mãos ao arado e acreditarmos no Senhor do nosso lado. Então eu não posso desanimar. O que é possível eu fazer, o Senhor Deus não vai fazer. Ele vai permitir que eu participe fazendo o que é possível. Ele chega com o impossível e com o milagre. E eu tenho uma palavra profética para nós esta manhã. Hoje é dia de Deus chegar com o impossível e com o milagre para a nossa vida. Isto não é um chavão e nem encomendado. O sangue de Jesus sobre nós. Hoje é dia de Deus chegar com o que é impossível fazermos e com o milagre na nossa história. Aleluia! O Senhor fez o que era impossível. Após a reconstrução dos muros, as brechas fechadas, as brechas nós podemos falar que era talvez o falatório, a dúvida, a murmuração, a inconstância dos irmãos. Isto é um processo também traumático, porque ele era recorrente. Mas agora tudo estava resolvido. Neemias coloca guardas para proteger aqueles muros, organiza equipes para estarem atentas, porque havia muito espaço, como eu disse, da cidade, descampado, que ainda não morava ninguém. Então os inimigos poderiam aproveitar-se desta situação e num lugar um pouco mais distante, alguém tentar ou até pular o muro e chegar. Os olhos do Senhor estão em todos os locais e quando Ele é conosco, Ele nos dá discernimento para toda a nossa extensão ser protegida. Então Deus deu sabedoria a Neemias para ele fazer as coisas certinhas. O que acontece agora? Neemias tem uma incumbência de ajudar os irmãos a não errarem mais. Para não acontecer o que havia acontecido quase uma vez com o cativeiro e 2 vezes já no processo de reconstrução. Então Neemias não queria mais que isso acontecesse. Esdras, como eu disse, já tinha feito um censo. Se você ler lá no livro de Esdras, a referência está aqui. Capítulo 2, você vai ver que é quase que 100% similar. Neemias, então, ele pega grupos, clãs de família, conta, cada um com o seu território, com a sua possibilidade de crescer, porque Deus havia feito isso. Se nós dermos uma olhada lá nos últimos capítulos de Ezequiel, nós vamos ver que o Senhor restituiu os termos das 12 tribos de forma correta, envergonhando definitivamente o inimigo que achou que esses irmãos nunca mais voltariam para a pátria e reconstruiriam a vida. Deus restituiu de uma maneira maravilhosa. Neemias, então, ele dá uma oportunidade aos irmãos de terem os nomes, os clãs familiares registrados na história de Israel. Todos nós temos as nossas histórias, não é? As nossas histórias familiares, as nossas histórias espirituais. E é muito bom você olhar para a sua história. É muito bom, às vezes, você colocá-la no espelho. Você vai permitir que haja um reflexo do que foi bom, do que não foi. Você vai também enxergar os
privilégios que Deus nos dá, eu me sinto mais do que privilegiado de estar aqui esta manhã com vocês. Tudo é a misericórdia de Deus. E está registrado lá na história. Está sendo registrado. Eu me sinto mais do que privilegiado de Deus estar nos trazendo uma palavra como essa para reflexão. Então nós temos as nossas histórias familiares. Nós carregamos características na nossa personalidade que estão intrínsecas no nosso caráter, que foram as referências dos pais nos primeiros momentos de vida. Eu não sou psicólogo, eu só fiz psicologia pastoral. Então não vou falar nada aqui de forma técnica para também não cometer uma falha. Mas nós carregamos, né, nos nossos comportamentos, no nosso temperamento, até na aparência. Você não olha e não diz, olha, fulano parece demais com o pai. Eu vi a xerox desse menino agora quando ele me servia café. Eu brinquei, do Murilo. Talvez possa ser meu filho, então com todo respeito, menino. Eu vi a xerox do Murilo, agora há pouco. Muitas das características do Murilo, o guri também vai carregar, porque foram as referências. Claro que ele é único, personalidade própria, isso é fato. Mas tem lá as referências. Aí se você olhar o pai do Murilo e analisá-lo, você vai ver também. Em tudo tem uma história. E esta história segue ciclos, tem algumas sequências. E os privilégios que Deus nos dá de participarmos de histórias. O que acontece aqui? Seria registrado num livro, numa ata, a quantidade exata de cada família que teve o prazer de reconstruir a cidade e de participar também da reconstrução dos muros de Jerusalém. E Neemias não excluiu nenhuma família. Depois, nos versos seguintes, ele falaria sobre os homens de Belém, sobre os homens de Anatote. Ele não falaria diretamente das famílias, mas sobre a quantidade de homens que havia em cada cidade. Ou seja, ele faria a contagem de homens em cada uma das cidades que faziam parte do território de Jerusalém. E Belém é terra do pão, de onde viria Jesus Cristo. Viu como tudo tem uma importância especial? Anatote também, uma cidade importantíssima, que gerou o profeta Jeremias, e que foi super importante na história anterior do povo de Deus. Deus não esqueceu-se de nada, de ninguém, e trouxe tudo corretamente novamente. O que o Senhor quer falar conosco esta manhã? Com um texto desses, com nomes que eu não aconselho você colocar no seu filho. Já pensou na hora da chamada? Big Vai Barros. Que história é essa? Não é? Tem nomes ainda mais estranhos. O primeiro que eu li ali, Parós dos Santos. Como que pode uma coisa dessa? Não te aconselho. Eles têm significados, que eu poderia ir no significado deles também, como o pastor acabou de dizer, a importância do significado de um nome. Eu até pensei em fazer isto, mas o Senhor colocou no meu coração para nós refletirmos sobre a nossa história. Como que nós estamos escrevendo a nossa história? O que nós estamos deixando registrado da nossa história para os nossos filhos e netos que virão se Jesus não voltar, e eu espero que Ele volte. Quais foram as experiências em cada ciclo da nossa história? Quais boas marcas deixaram e quais marcas não foram boas que serviram e servirão de experiência para que não se incorra na mesma falha? Isto é sério.
Eu não digo que você não acredita, aqui olha, de camiseta preta. Eu não digo que você não acredita que Deus possa me usar aqui para me dirigir a você de forma individual. Não é isso, era fácil de resolver esse problema. Mas eu digo uma coisa a você. Esta é uma manhã que Deus está quebrando resistências internas dentro de você. Não são resistências à voz dele, nada aqui seria no sentido pejorativo ou vulgar da palavra ou expositivo, porque o nosso Deus não faria isso. Resistências internas dentro de você, criadas como autoproteção. Em algum momento elas até maqueiam a real personalidade sua e a espontaneidade de reações. Todas elas são proteções que você criou. Em muitos momentos, você ajudou pessoas dentro de possibilidades que foram além das reais suas. E quando você precisou, você recebeu as costas ou uma palavrinha assim bem simples, espera até amanhã. E este amanhã já se passou por muitos amanhãs e não chegou. Hoje você está se autoprotegendo com resistências terríveis e sente que de alguma maneira isto prejudica o lado empreendedor e ousado, mas hoje é uma manhã que Deus vai quebrar estas resistências e Ele vai mostrar a vocês que existem amigos e amigos, principalmente aqueles que nascem no meio da angústia, como diz o sábio Salomão, que se tornam amigos e irmãos. Deus vai abrir os teus olhos espirituais e você vai conseguir distinguir, você me entenda, Deus não expõe pessoas. Você vai conseguir distinguir a realidade, o Senhor vai te dar a psicologia da vida e este seu lado empreendedor, um pouco mais ousado, abafado, debaixo de proteções terríveis, porque os prejuízos foram grandes, serão destruídos e haverá restituição na tua história e o nome do nosso Deus será glorificado. Você vai descobrir ao teu redor pessoas que você nunca imaginou que seriam grandes instrumentos do Senhor para a tua vida. Já dentro do tempo que se chama outubro, dentro do tempo que se chama novembro, muitos sinais da parte de Deus haverá. E o nome do Senhor será exaltado na tua história. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Ali, minha querida, de blazer verde. Levante a sua mãozinha assim, por favor. Isso. Por excelência, o nosso Deus é médico. E hoje é uma manhã que Ele vai fazer um grande movimento de cura no teu físico, aí num rebuliço muito grande. Deus está sendo gastroenterologista, fazendo um movimento na sua função digestiva. Deus está fazendo também um grande movimento de desinflamação no trânsito intestinal. Você sente enrijecimento abdominal e às vezes parece que está mais cheia, não tendo se alimentado exageradamente ou não tendo cometido o pecado da gula. Deus está curando você esta manhã. Os teus pés e as tuas pernas também dão a entender que estão mais pesados e com predisposição a inchaço. Deus está restaurando a circulação sanguínea e a condição de retenção de líquido. Deus está restaurando e normalizando. Dores de cabeça também repentinas não virão mais, porque elas são psicossomáticas a estas condições de inflamações que você estava vivendo agora. Você vai perceber que vai levantar saudável, predisposta, você tem sentido moleza, a palavra é até feia e você tem pavor dela como eu, mas você sente preguiça, uma característica que você não tem. Isto não vai aparecer mais internamente, porque este cansaço Deus está curando, operando o milagre onde estava provocando isso, e o nome do nosso Deus será exaltado e glorificado nessa história. Outra coisa interessante, Deus vai fazer um rebuliço
rebuliço de salvação no meio da tua parentela. Um rebuliço de salvação, um rebuliço de pacificação. Deus vai destruir. Vamos lá. Deus vai destruir maus entendidos. Deus vai destruir maus entendidos e haverá um grande movimento de renovação, salvação e libertação. E você voltará para testificar a fidelidade do Senhor nessa história. Amém. Louvado seja o Senhor. Neemias, então, ele pega um livro, como um livro de registro dos membros aqui da Aba. É Aba, né? Outro dia eu estava numa comunidade ábida. Não, aqui é Aba. Não, é o coral Ábida de Osasco. Eu estava num evento, inclusive aqui em Taubaté, e eles estavam cantando. Aqui numa igreja Assembleia de Deus. O que acontece? Como o registro de membros aqui. Alguns já não estão mais entre nós, já herdaram a redenção, mas deixaram o nome na história. Como as atas da diretoria aqui da comunidade. Neemias tem, diríamos, o trabalho, claro que ele foi auxiliado por pessoas, de pedir que os representantes de família contassem quantos haviam de cada uma das famílias, quantos existem na família Barros. Qual o seu sobrenome, pastor? Silva. Quantos existem na família Silva? Quantos existem na família Souza? Quantos na família Andrade? Isto é forte, irmãos. Ele nos dá a lição de importância. Ninguém é mais um. Todos nós somos importantes. Ninguém é mais um aqui. Ninguém é mais um no município. Ninguém é mais um no país ou no mundo. Todos foram formados à imagem e semelhança de Deus com propósito. Uns podem se destacar mais, porém a quem mais foi dado dele mais será cobrado. Outros podem ser mais discretos, com uma história um tanto quanto mais simples, mas em algum momento, ou para não dizer em todos, né, ele foi importante nos elos de ligação. O sincronismo tem que funcionar de forma exata. Uma pecinha que esteja comprometida vai comprometer, ou não vai? Então, um por um foi contado. Você é importante e tem história. Onde chega não é mais um. A tua família é importante e ela tem história. Onde chega não é mais uma família. É a família Barros. É o meu sobrenome, então vou usar. É a família Barros. Não é mais uma. E outra coisa. Os nichos da família, todos também contados. Então, todas as agregações familiares importantes aqui. O genro é importante, a sogra é importante, o neto é importante, isto é sério. A mão do nosso Deus se estende ali, ó, elegância. Aqui de camiseta azul. A mão do nosso Deus se estende sobre as coronárias do irmão esta manhã aqui. A mão do nosso Deus se estende sobre o ventrículo do teu coração esta manhã aqui. A mão do nosso Deus se estende sobre a válvula mitral do teu coração esta manhã aqui. E uma das maiores formas de entender isso, a mão de Deus traz batimentos cardíacos normalizados, eles estavam descompensados. A mão do Senhor tira as dores nas costas que têm sido constantes, o ardor no nariz, no fungar da respiração, porque estava comprometido os batimentos cardíacos e o pulmão lá reagindo. A mão do nosso Deus também tira a canseira nas pernas, porque o sangue estava
estava com dificuldade de circular e irrigar e ser oxigenado. A mão do Senhor também tira um excesso de inchaço abdominal. Tudo estava ligado a estas condições cardiológicas. O Senhor chegou com cura e o nome do nosso Deus será exaltado na tua história. Outra coisa, não vais perder nada. Eu não lembro de conhecê-lo. Não estou valorizando o sangue de Jesus sobre nós aqui. Deus diz assim, diga a Ele que Ele não vai perder nada. Eu sou juiz, advogado, eu estou cuidando dos bens e do que é dele, de herança, de partilhas, eu estou cuidando certinho e o meu nome vai ser exaltado juridicamente na casa dele. E Ele vai testificar a minha fidelidade sobre isso, então descansa. O judiciário pode estar totalmente corrompido, mas o do céu não se corrompe. Não se corrompe e não permite que ninguém assine o que o Senhor não determinou que fosse assinado. Então fica em paz, porque Deus faz um movimento a favor de ti e consequentemente da tua família, da herança, do que é teu, e o nome do nosso Deus será exaltado nessa história. Aleluia! Louvado seja Deus! O que acontece? Um por um, detalhadamente, registrado. A quantidade exata, registrado. Para que ficasse um legado e uma história para filhos, netos, bisnetos, tataranetos, para nós esta manhã aqui, de que Neemias não fez nada sozinho. Que o povo, porque ele ensinou unidade e organização para o povo entendeu a visão. O povo viu a necessidade da reconstrução do muro. E agora era a hora deles também serem alcançados pelo Senhor. Eu vou usar de forma metafórica o texto. A Bíblia me diz que todas as minhas ações, reações, estão diante de um memorial do Altíssimo. Esse memorial é inapagável. A Bíblia me diz que o meu nome e o teu devem estar escritos no livro da vida. Aleluia! E lá não será Francisco Barros. Eu tenho um novo nome que eu vou receber quando chegar lá, numa pedrinha branca, como quando eu era guri cantava. Isto eu vou alcançar com o meu histórico espiritual aqui. É Ele que faz a diferença. É Ele que está diante de Deus. E é através dele que eu serei recompensado, nós, com a vida eterna, que Jesus conquistou a preço de sangue na cruz do Calvário. Que estes irmãos tinham ouvido dizer que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Então, tudo que eles estavam aqui fazendo e deixando escrito nos anais históricos era uma preparação para o Messias que chegaria. Jesus Cristo chegou. Jesus Cristo chegou. Veio em forma de homem, não sendo homem, aniquilou-se a si mesmo. Sendo filho de Deus, não quis ser igual a Deus, não usurpou-se da função de ser filho de Deus, foi até a morte de cruz, porque havia foco e projeto em Jesus Cristo de nos resgatar, para que nós tivéssemos uma história espiritual restaurada devido à queda de Adão e Eva. Nós fomos restaurados através de Jesus Cristo. Como que eu estou escrevendo a minha história? Onde o meu nome tem sido citado? Por que o meu nome tem sido citado? As motivações
elas são motivações que enobrecem principalmente o nome de Jesus Cristo, ou elas causam reserva nos outros? Opa, mas é crente com tal comportamento? Como que minhas filhas estão vendo a história que eu tenho deixado? Porque eu também sigo uma história deixada pelos meus avós, pelos meus pais. Eu tive uma convivência com meu pai muito pouca, de 8 anos somente. Eu perdi aos 17, mas quando eu tinha 8, ele ficou enfermo e foi irreversível. Então ficava 3, 4 meses internado, não tinha tecnologia de hoje. 1 mês em casa, voltava, 3, 4 meses internado, voltava. Então, por conta disso, eu sei a história que ele me deixou. O privilégio de eu tê-lo visto em alguns momentos ministrando a palavra ou tocando guitarra na igreja. Mas ficou meio vago, porque eu era uma criança. Mas eu tenho forte as referências de tios e da mãe, os ensinamentos, porque eles também vieram para proteger devido à situação. Os ensinamentos da palavra, o comportamento que eles me ensinaram a ter. Eu tenho que passar isto. Aqui também no púlpito, eu não estou na minha congregação, eu devo respeitar o casal de pastores titular aqui, com toda a liberdade que me deram. Mas e o meu legado espiritual? Eu tive referências que me ajudaram a criar a minha história. Algumas foram as mais radicais possíveis, que elas só serviram para me forjar melhor, me ensinar inclusive o princípio de autoridade. Eu vou só contar uma coisa aqui. Eu já fui ministro do louvor na igreja, mas na igreja tradicional, onde cantávamos com orquestra, alguns louvores, há uns anos atrás, não faz muito não, senão vocês descobrem que eu tenho 55, né? Mas há alguns anos atrás, de um pastor um tanto quanto radical, era o princípio que ele tinha aprendido e era o que ele poderia passar. E nós, primeiro, não podia subir no púlpito para cantar. Tinha que ser aqui embaixo do púlpito, e a orquestra ficava aqui assim. Um jovem não podia subir no púlpito. Ele tinha uma idade avançada, no dia que ele tomou essa atitude, já tinha 86 anos, então daí você vê. Quando nós tínhamos dirigindo a igreja à frente o copastor, era um homem mais descolado. Então ele permitia que o ministro de louvor, que poderia, naquele momento era só eu, depois houve uma escala, que poderia convidar a igreja para ficar em pé, para nós adorarmos ao Senhor. Quando o pastor estava, não podia. Ele só que podia colocar a igreja em pé. Eu não vi que ele estava atendendo no gabinete atrás do púlpito, e só vi o copastor. O copastor, eu já conhecia. Quando nós acabamos um dos louvores, era o último, depois já entraria a oração e a ministração da palavra, uma liturgia até um tanto quanto religiosa, programada, mas o Senhor quebrava protocolos e falava conosco. Mas a gente tinha que seguir aquela liturgia. Eu disse à igreja, meus irmãos, vamos ficar em pé para nós adorarmos a Deus. Tinha lá 400, 500 pessoas. Eu vi que 100 ficou em pé, muitos ficaram meio em pé e outros ficaram sentados me olhando. Rígidos me olhando, mas eu não entendi. Quando eu acabei de dizer, eu ouvi, ele veio assim na ponta do púlpito e disse, quem te deu ordem para você colocar a igreja em pé? Aí eu olhei e vi, meu Deus, ele estava no culto, e eu não tinha visto ele até então, ele estava resolvendo um problema. Aí eu olhei e disse,
Ninguém. Eu não podia dizer que o pastor tinha dado autoridade quando ele não estava. Eu fiz assim, ninguém. Ele disse aos irmãos, sentem. Os que tinham ficado em pé, sentaram-se. Aí ele disse, agora vamos nos colocar em pé e nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Toda a igreja ficou em pé e ele disse, cante, meu filho. O que eu aprendi? Autoridade. Parece radical, não é? Até hoje, eu estava dizendo para o Lucas os traumas que ficam, né? Quando eu era pobre de Maré Desci, eu ia no supermercado e eu não comprava amaciante. Agora eu posso comprar um amaciante, glória a Deus por isso. Mas demorou para mim pôr no subconsciente que eu tenho que comprar um amaciante. Ah, outra coisa, queijo ralado. Fazia macarronada de domingo, não tinha queijo ralado. Demorou. Quando eu chegava, ia fazer a macarronada, minha esposa dizia, não tem queijo ralado. Eu tinha que sair correndo e ir no mercado na hora comprar. Hoje eu consigo comprar o queijo ralado. Não consigo pôr no macarrão. Mas eu consigo, eu trago para minha esposa, para minhas meninas. São situações que ficam como lições para nós. Eu não posso permitir que se desenvolva um trauma. E isto pode se tornar tão complexo de inferioridade, uma distinção interna, não. Eu tenho que sempre estar com o sinal amarelo ligado para tratar isso. Mas o que esse pastor me ensinou? O princípio da autoridade. De uma forma radical, do jeito que ele aprendeu. Até hoje eu tenho dificuldade de pedir para a igreja colocar-se em pé. Eu vou quebrando os protocolos. E de quem quer aceitar Jesus, porque também só ele que podia fazer. Isto gera em nós história, que são bons momentos ou maus momentos, que quando nós tomamos como uma lição de aprendizado, nós transformamos em bênção para a nossa vida. E não permitimos que aquilo fique como uma maldição, martelando 30 horas na cabeça. Por que tem tanto crente oprimido? Oprimido. Cheio de complexos de inferioridade. Vários problemas de ordem emocional. Porque eles não souberam digerir o que não foi bom na história. E precisam sempre estar sendo chamado a atenção. Quando vemos um texto como esse, nós aprendemos a importância do legado, dos ciclos da vida, dos momentos que Deus nos dá para participarmos. Deus te deu um momento ímpar hoje de participar da história da comunidade Aba. Eu pude estar no culto do dia 28/9 e presenciei a apresentação da Sofia, olha só. Daqui a alguns anos, se Jesus não voltar, e esta palavra profética dita pelo pastor da igreja, que tem a autoridade de Deus para tal, ser colocada aqui no data show para esta criança ouvir, quem continuar no corpo terreno, porque o dia de amanhã pertence a Deus, vai lembrar-se, vai regozijar-se. Eu faço parte desta história. Aqui pode ter pessoas que participou do primeiro culto que o Alisson e a Elisandra ergueram ao Senhor. Lá no primeiro salãozinho, no primeiro espaço. Eu, que vi o Alisson novinho, com o Enzo no colo, vejo este espaço todo e digo, isso é a fidelidade de Deus. Com todo respeito. Sem confete, porque grande aqui é o Senhor, mas ao mesmo tempo reconhecendo, todo este espaço é a fidelidade de Deus. É ou não é uma história? Você está sendo privilegiado de participar desta história. Não mais naquele espaço tímido, eu não sei o nome do bairro, que havia ali, sem menosprezar o bairro.
Jamais. Com um estacionamento sem o calçamento. Agora não. Um estacionamento mais confortável, um departamento infantil mais confortável, um templo mais confortável, e eu quero que amanhã ele esteja ainda mais confortável, porque nós servimos o Deus do ouro e da prata, mas é uma história que está sendo escrita, e tu estás participando, e isto conta nas alturas, está sendo registrado pelo Senhor Jeová, e é inapagável a memória. Aleluia. Aqui, minha querida, Deus me mostra o seguinte, como se fosse colocado um objeto que dá firmeza a esta região sul aqui. Tem algumas pessoas que têm problema de estarem assim, de ficarem mais voltadas a estarem corcundas, não que sejam, mas pela altura ou pela desatenção, elas usam um objeto de correção. Deus me mostra um objeto desse. Ele tem uma compreensão fortíssima aqui, e compreensão fortíssima aqui nos ombros, fortíssima aqui na parte de baixo, que é a axila, mas envolvendo a condição óssea e neurológica. Não a condição endócrina que tem aqui também. Óssea neurológica. Aquilo traz uma firmeza muito grande, e inclusive ele faz com que o seu pescoço e esta região aqui fique mais livre para mobilidade. O Senhor me diz que está curando você esta manhã aqui. Estas regiões, elas estavam comprometidas até agora. Eu não sei o que significa a profundidade de infiltrações. Uma médica, está gravado, a doutora Genilda explica direitinho para nós. Ou o médico, se tiver aqui, amém também. Mas, como eu não conheço, a doutora Genilda explica direitinho. Infiltrações, Deus está curando. Estava tudo inflamado esta região aqui, já com comprometimento nesta situação de mobilidade, e as tuas mãos enfraquecidas. Uma panela de pressão pesa 2 toneladas de manhã. Jesus está te curando, esta região aqui toda inflamada, e os nervinhos todos com nós. Hoje é uma manhã de cura. Este objeto de fisioterapia e de correção de RPG, ele é colocado uma vez só, porque o céu não precisa de várias sessões, não que seja errado, mas o Senhor determinou te curar e não permitir que você passasse por um processo técnico. O Senhor está te curando, e o nome do nosso Deus está sendo glorificado nesta história. Amém. Louvado seja Deus. Deus vai trabalhar a favor de vocês. Deus vai dar uma guinada na condição financeira de vocês. É os termos também que eu aprendi com o pastor a evitar dizer. Mas ele não dizia para eu não dizer. Ele dizia evite. Porém é bíblico. Envergonhados, encurralados, sem saída, ficarão os inimigos de vocês, que duvidaram, trabalharam para alguns fatos gerarem prejuízos, e de alguma forma as intenções eram um pouco piores do que se pôde enxergar, era destruir. Deus não permitiu, e o Deus que não permitiu é o Deus que manda eu dizer, Ele vai trabalhar num processo de restauração, e Ele será glorificado na história de vocês. Amém. Mas cá estão, irmãos. Falei igual em Portugal, uai. Cá estão os nomes dos participantes da reconstrução dos muros de Jerusalém. Um momento histórico ímpar. Estas pessoas não olharam para os obstáculos, não julgaram Neemias pela aparência, não tiveram medo da ousadia de Neemias. Como disse a irmã aqui, na hora de tirar a oferta, eles foram obedientes nas sequências que eram necessárias
serem observadas. Se você ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver como ele organizou. Todos foram importantes na reconstrução. Enquanto alguns reconstruíam com as pedras os muros, para evitar o ataque de Sanbalat e Tobias, outros ficavam com a espada embainhada, aptos a qualquer ataque desembainhar e reagir contra os inimigos. Nós temos as armas espirituais também, Efésios 6:10. Nós temos a espada do Espírito, nós temos o capacete da salvação, nós somos calçados com a preparação do Evangelho da paz, nós temos o escudo da fé. Enquanto nós estamos na rotina do nosso dia a dia, às vezes desligados, o Espírito do Senhor Jeová está trabalhando por nós, e quando necessário, Ele nos dá a presença de Espírito, e quando você menos imaginou, você ergue o escudo da fé, e palavras não atingem o teu coração, ciladas não atingem o teu coração, pessoas não conseguem te tirar da rota. Então Neemias, ele foi extremamente organizado, e agora ele não esqueceu-se de ninguém, e muitos aqui foram mais do que privilegiados, porque retornaram com Zorobabel, estiveram junto com Esdras, que trouxe a eles o reavivamento espiritual, lendo para eles o livro da lei. Esdras e Neemias trabalham num espaço de tempo bem curto, e não há uma exatidão exata ou correta, né? Mas Esdras foi um grande homem que trouxe a eles o livro da lei, ensinou o arrependimento, mostrou a realidade da mensagem de Ageu, disse que eles não temessem os samaritanos, os arábios e os outros que vieram para acalmar os ânimos dos irmãos, inclusive com mentira, e o templo não chegar ao fim da reconstrução, não ser reinaugurado. Agora vem Neemias. Então olha o privilégio. O nome deles estavam entre os que retornaram com Zorobabel, Jesua, Josué, entre os que vieram com Esdras, e agora, entre os que estavam trabalhando com Neemias. 3 ciclos históricos, importantíssimos para aquele povo que reconstruía a sua própria história, com a participação desses irmãos. Eu estou escrevendo a minha história de hoje. Ontem eu tive o prazer de escrever a de ontem, passou. De alguma maneira passei um nervoso ontem, mas ele só serviu para eu crescer. Só serviu para eu crescer. Hoje, posso passar. Só vai servir para eu crescer. Quando eu era guri, minha avó tinha um disco de vinil, e a irmã, eu não sei quem, dizia assim: ande com 2 sacolas, uma furada e a outra não. O que você ver que for bom, coloque na sacola que não é furada. O que você ver que não foi bom, e era cantado a história ou a poesia, coloque na sacola furada. Então tem coisas que a gente coloca na sacola furada, vai ficando pelo caminho aí, opa, desencarne aí rápido, vai embora. Agora outras nós vamos colocando na sacola do aprendizado, e vamos escrevendo a história. Deus tem história nova também. Deus tem ciclos novos também para a sua história, para a nossa história. Este pode estar sendo preparado hoje. Deixe o seu nome na história. Deixe o nome da sua família na história, com boas ações, coisas boas, é óbvio. Mas deixe o seu nome na história. Vale a pena servir ao Senhor, e vale a pena ter uma boa história. Porque, como eu disse, de forma metafórica, eu repito, nós estamos escrevendo uma história que será recompensada pelo Senhor Jeová nas alturas.
E o mais bonito da história é que através do sangue, o meu nome foi escrito no livro da vida e o seu também. E se ainda isso não aconteceu, hoje é dia de mudar a sua história e o seu nome ser escrito ou reescrito no livro da vida. Amém. Meu querido, com esta camiseta em tom de rosa, levantou a mão agora há pouco, de barba. O que Deus está me mostrando? Primeiro, Deus não está me dizendo que você tem e nem que você não tem dores de cabeça. Ele não está me dizendo que você tem e nem que você não tem. O Senhor está me mostrando o seguinte, como se nesta região da testa, aqui assim, próximo aos ouvidos, mas sempre no nível cabeça, estivessem algumas claridades como uma caneta, ela vai passando. Ela tem uma ponta extremamente fina. Esta ponta vai passando em veias que irrigam sangue e oxigênio aí. Deus está fazendo um movimento de cura neurológica na sua cabeça. Você está com comprometimento na memória, facilidade de esquecimento, predisposição a sentimento de câimbras e mal-estar, formigamento. Isto tudo são reações deste cérebro, desta cabeça tensa, preocupada, que vive um período, estes últimos meses principalmente, vive um período de decisões e que não pode mais errar em decisões. As anteriores acarretaram prejuízos, retornos, apagou algumas histórias, elas precisam ser reescritas, e tudo isso gerou uma tensão de ordem emocional, já afetou também algumas funções no organismo, no aspecto abdominal, tudo ao sono, mas a mão do nosso Deus chegou aí num processo de cura, aleluia. A mão do nosso Deus chegou num processo de cura, e Ele está curando a condição neurológica, de oxigenação na sua cabeça, a lembrança voltará ao normal. As consequências também gastrointestinais estão sendo repreendidas pelo Senhor hoje, e Ele abrirá um protocolo novo para a história ser reescrita. Não ficarás ao prejuízo e sem nenhuma direção, dependendo de respostas de pessoas. Deus usa pessoas, mas quando existe resistência, Ele chega de forma imperativa e usa outros. Deus vai fazer isto acontecer e será louvado o nome dEle. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Amém. Até às 19, em nome de Jesus. Pode orar? Eu quero que você fique em pé para nós orarmos ao Senhor. Se todos são crentes em Jesus Cristo, amém por isso. Mas se houver alguém que não é, e que hoje quer escrever uma nova história, a pena do sangue está aqui, e ela vai trazer perdão e oportunidade. Então eu te convido a sair do seu lugar. Se te constrange, levantar a mão, e um auxiliar da igreja vai te acompanhar até aqui. Há alguém? Não? Talvez afastou, está um borrãozinho na história. O Senhor quer tirar este borrãozinho e ajudar a reescrever. Não há? Amém por isso. Sem sensacionalismo, se Deus não me dirigiu ao irmão de forma individual, e você tem o desejo de receber oração, eu vou chamar aqui quem estiver enfermo fisicamente falando, que é o comando que o Espírito de Deus me dá. Estou usando os termos deles. Saia do seu lugar agora e venha aqui, que nós queremos orar, porque o que cura está entre nós. Saia destemido, com coragem. Jeová cura o Gireu ou Rafa, Elisandro? Minha memória me pegou. Rafa. Jeová Rafa, o que cura está aqui, não é? Então venha. Vamos orar por estes nossos irmãos aqui. Murilo, vem aqui por gentileza, meu amigo. Coloque a mão sobre este moço aqui, por favor. Vamos orar? Jesus, glorificado seja o teu nome por tua fidelidade, por tua misericórdia.
Eu te peço a bênção da cura a cada um dos teus servos que vieram à frente. Eu não sei onde está alojada a enfermidade. Eu ordeno enfermidade na pressão arterial, enfermidade cardiológica, intestinal, neurológica, enfermidade que precisa da especialidade do ginecologista, do proctologista, do urologista, do reumatologista. Em nome de Jesus, que haja cura agora. Este moço, de forma especial, faça um milagre. A tua palavra diz que nós tocaríamos nos enfermos e eles seriam curados. Faça um milagre aqui a favor deste rapaz. Faça um milagre emocional. Faça um milagre, Deus, físico. Em nome de Jesus eu repreendo o medo, as perseguições do mal, toda sombra maligna que aparece. Eu rejeito, repreendo em nome de Jesus toda voz do além que zumbe no ouvido e tira a esperança, a expectativa do amanhã. Ela foi descoberta pelo grande agora, e no toque da mão do servo de Deus eu ordeno que isto seja repreendido. Tira a mente do medo e ordena uma grande vitória. Deus, eu te louvo e te agradeço por tua fidelidade, em nome de Jesus. Guardados debaixo do sangue do Cordeiro, a nossa família também, e nós somos mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Nenhuma retaliação vem sobre ninguém aqui, porque maior é o Senhor conosco. Deus abençoe. Até daqui a pouco, em nome de Jesus.